Arcabouço fiscal. Saíram algumas pistas aí. Se for isso, nossa, os mercados vão... Talvez gostem. Agora não sei, né, Bob Furrier? Quando você quer especular, qualquer coisa serve, né? É, exato. Vamos lá, vai. Reinaldo, segundo o blog do jornalista Valdo Cruz, no G1, a proposta de arcabouço fiscal do governo prevê zerar o déficit público da União no próximo ano, o superávit em 2025, dívida pública da União estabilizada em 2026, último ano do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa proposta do arcabouço fiscal, fechada por Haddad, com o aval da ministra do Planejamento, Simone Tebet, já tinha um apoio prévio do presidente Lula. No Planalto, hoje, reúne-se, além de Lula e Haddad, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e os líderes do governo na Câmara, José Guimarães, e no Senado, Jacques Wagner. Com essas metas, o Ministério da Fazenda consegue aprovar a ideia de equilibrar as contas públicas no ano que vem e começar a voltar para o azul em 2025, no terceiro ano do governo Lula. A avaliação é que os números serão bem recebidos por investidores, já que indica um esforço do governo Lula em controlar as contas públicas, mas garantindo espaço para programas sociais, principalmente Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e aumentos reais para o salário mínimo. Esses dados representam, na avaliação da equipe de Haddad, um ajuste importante, mas gradual. Afinal, neste ano, o governo federal vai fechar com um déficit na casa de 100 bilhões de reais. Que é a metade do que os tarados anti-PEC estavam prevendo no fim do ano passado. Só por isso o juro já deveria ter caído. Só por isso. Se for isso mesmo, bom, temos enfim um planejamento. O que não se tinha até agora. Garantindo o social, como o Lula sempre pregou, e preocupado com as contas públicas. Zerar, olha, é uma meta ousada. Tomara que dê certo. Tomara que dê certo. Acho ousado até demais. Né? Que foi o que tem aí mais de Haddad ainda? Vamos lá. O ministro da Fazenda se reuniu hoje, né, com o presidente Lula, como a Lari trouxe aqui para a gente a informação do Valdo Cruz, para tratar justamente sobre o novo arcabouço. O Haddad tem agora uma reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e com líderes partidários para mostrar o desenho, né, dessa nova regra. Estão reunidos desde as 5 da tarde, segundo informações, e amanhã a Haddad tem uma outra reunião, essa no Senado, com o presidente Rodrigo Pacheco do Senado e com líderes partidários, encontro que deve acontecer a partir das 9h30 da manhã de amanhã. Vamos ver. E aí, em relação à dívida, que o mercado sempre fala, que é um absurdo dizer que a dívida do Brasil é insolúvel, é grande, está em 73% do PIB, o plano, tudo indica, prevê que nos 3 primeiros anos do governo Lula, ela suba um pouco e depois se estabilize no último ano de mandato. Né? Tomara que assim seja e que haja um pouco de bom senso, porque bom senso do Banco Central no que diz respeito a juro, esse não houve. Ontem eu li a ata no detalhe, escrevi no detalhe, a ata é revoltante aquilo que está ali. E hoje o ministro Padilha, das Relações Institucionais, comentou aquela ata revoltante. O que foi que ele disse? Vamos direto para o negrito, vai. Ele disse: há um sentimento de lideranças políticas, de empresários, de economistas, de que o Brasil vive uma taxa de juros que é desproporcional quando a gente compara com outros países. É uma desproporcional, não, é uma insanidade, é um delírio. E eu vou dizer porque é que eu me revoltei, especialmente. Os juros dos bancos estão subindo, claro. Uhum. O crédito está secando. Já temos notícia em todo canto, né? Do encolhimento do crédito. O que tem sobre a taxa média de juros aí, vai? Taxa média de juros cobrada pelos bancos e operações com pessoas físicas e empresas saltou de 43,5% para 44,2% na comparação entre os meses de fevereiro e janeiro de 2023, um aumento aí de 0,7 ponto percentual, dados divulgados hoje pelo Banco Central, maior patamar, Reinaldo, desde agosto de 2017, quando a taxa média alcançou 45,6% ao ano, ou seja, trata-se do maior índice em cerca de 5 anos e meio. Série histórica do BC tem início em março de 2011. Presta atenção nisso, porque daqui a pouco a Larissa vai ler aí um negócio sobre emprego.
E daqui a pouco eu vou ler para vocês um trecho da ata asquerosa do Banco Central, dos donos do poder, daqueles que nos sequestraram, que é um sequestro. Né? É um sequestro, Bob Fúria, sem nem pedido de resgate. Porque se não, o juro está alto, vai continuar até assim mesmo. O que aconteceu com o emprego, Larissa? O Brasil gerou 241,78 mil empregos com carteira assinada em fevereiro deste ano, informou nesta quarta o Ministério do Trabalho e Emprego. O resultado representa pior em relação a fevereiro do ano passado, quando foram criados 353,29 mil empregos formais. A queda nesta comparação foi de 31,6%. Ao todo, segundo o governo federal, em fevereiro deste ano foram registradas 1,94 milhões de contratações, e 1,70 milhão de demissões. Esse também foi o pior resultado para meses de fevereiro desde 2020, quando foram abertas 217,26 mil empregos formais, 217, perdão. No mesmo mês de 2021 foram abertos 397,68 mil empregos com carteira assinada. Muito bem. Então vocês viram que diminuiu o ritmo do emprego, certo? Crédito está menor, Bob Fúria, certo? Certo. Está mais caro, certo? Uhum. Sim. Crescimento, já se sabe, vai ficar abaixo de 1%, certo? Certo. Atenção, o Banco Central, na ata, mostrando como eles estão trabalhando o direito. No âmbito doméstico, o conjunto de indicadores divulgados desde a última reunião do Copom segue corroborando o cenário de desaceleração do crescimento esperado pelo comitê. O comitê está atuando para desacelerar um crescimento que hoje já se diz, o próprio grupo deles, lá o Boletim Focus, diz que vai ser inferior a 1%. E eles estão falando, não, mas é isso que nós queremos. Observa-se, Larissa, moderação nos indicadores coincidentes de atividade. E o mercado de crédito também tem apresentado desaceleração. Opa! Ô, Bob! Bob! Olha aqui. Cenário de desaceleração do crescimento, cenário de desaceleração do crédito. E o mercado de trabalho, que surpreendeu positivamente ao longo de 2022, continua mostrando sinais de moderação. Moderação, Larissa, quer dizer, está caindo o emprego. O Banco Central atua para crescer menos, o Banco Central atua para ter menos crédito, o Banco Central atua para ter menos emprego, porque eles acham que isso são pré-condições para se ter menos inflação. E aí usam, leiam lá o que eu escrevi, um texto longo, aí usam as outras economias, Estados Unidos fazendo a mesma coisa, União Europeia fazendo a mesma coisa, eles não citam, mas falam das outras economias. Só que os Estados Unidos têm juro negativo, a zona do euro tem juro negativo e o Reino Unido tem juro negativo. E nós temos juros positivos de 7%, de 7% a 8%. É uma vergonha, é uma excrescência. O país foi sequestrado por essa gente. Enquanto isso, a economia está indo para o buraco. Olha aqui. Se o presidente da Câmara, Arthur Lira, se o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se as lideranças empresariais da indústria, do comércio, dos serviços, se vocês continuarem aí caladinhos, essa gente leva a gente para o buraco sorrindo e não está nem aí. A hora que terminar o trabalho no Banco Central, fica 180 dias em casa ganhando salário e depois vai ter um salário multimilionário em algum banco, alguma corretora, alguma coisa por aí. Não estou demonizando ninguém. Só estou dizendo que isso é insustentável. Insustentável. E aí você poderia ler a ata e dizer, mas pelo menos eles estão com um horizonte aí. Bob Fúria, vai sair o novo marco fiscal agora. Eles estão dizendo, bom, saindo o novo marco fiscal, nós podemos rever a taxa. Será que, sabe o que está escrito na ata, Larissa? Sabe o que está escrito na ata, Bob Fúria? Não, isso aqui não tem nada a ver com o marco fiscal. Pode vir que vai ficar assim por muito tempo. Fechando as portas para qualquer chance. Transformaram
a autonomia do Banco Central numa independência, num poder independente mesmo. Mas a ata está cheia de recados políticos. Então, olha que coisa curiosa, Bob Furui, para encerrar. Você garante a autonomia do Banco Central, porque diz assim, o Banco Central ficará imune à política, certo? Uhum. Aí vai o Banco Central autônomo e faz a mais política das atas da sua história, da história do Copom. Vergonha. É isso aí.